Que o Senhor seja convosco, continuando Marcos 11, e Jesus vai nos falar sobre a figueira seca. Figueira seca. Já falamos ontem, mas o Senhor trouxe ao meu coração uma parte importante, de novo, né? Que falava sobre o poder da palavra. Vamos ver? Então a gente falou do versículo 20, Marcos 11, versículo 20, a gente vai falar do Marcos, versículo 23. Então, em verdade vos digo que se alguém disser a esse monte, ergue-te e lança-te ao mar, e não duvidar em seu coração, mas crer que se fará o que diz, lhe será feito. Por isso vos digo que tudo o que pedirdes em oração, credes que recebeste, e será vosso. Sabe, enquanto eu leio essa passagem, o Senhor pregou no meu coração a importância da gente ter sabedoria. A gente pedir a Deus a sabedoria para tomar as decisões, as situações que nos são colocadas, muitas vezes adversas, como Jesus enfrentava as curas, as transformações, né, para além do impossível, porque o possível é nosso, o impossível é de Jesus. Mas muitas vezes a gente tem que pedir sabedoria, porque a gente está querendo uma coisa ou rumar para um lugar e Deus está falando uma outra coisa para nós, né? Por exemplo, em verdade vos digo que se disseres a esse monte, ergue-te e lança-te ao mar, não duvidar em seu coração, mas crer que se fará o que diz, lhe será feito. Então Jesus está falando que a todo instante, você está crendo no que você está falando, para bem ou para mal? Porque fulano é ruim, porque isso, porque aquilo. Você está crendo. Você está colocando o seu poder nisso, então vai se suceder. Se você colocar o seu poder em outras coisas de crer, vai suceder-se de outra forma. Então, isso são situações do nosso dia a dia, mas é aquilo que nós desejamos, aquilo que nosso coração almeja ou uma situação que se apresenta para a gente. Será que a gente está tomando a decisão a partir do nosso coração ou a gente está pedindo discernimento e sabedoria a Deus? E como pedir esse discernimento e essa sabedoria a Deus? A gente pode simplesmente fechar os olhos e falar assim: Deus, nessa situação, para isso que eu preciso discernir, preciso escolher, preciso ter a sabedoria, me dá sabedoria, Senhor, me dá discernimento, me dá entendimento dessa situação para que eu tenha discernimento e sabedoria nas minhas escolhas e me dá firmeza no coração para aquela que é a melhor escolha segundo o seu coração para a minha vida agora, meu Deus. Senhor, eu te peço, me dá discernimento agora sobre essa situação, sobre essa escolha, sobre essa decisão, sobre esse caminho a trilhar, sobre essa questão que está me atormentando. Me dá discernimento, Senhor. Sabe? Porque Jesus também fala: se vós, sendo maus, sabem dar coisas boas, que dirá o seu Pai que te ouve dos céus? Né? Até porque para Jesus, bom somente um, que é o Pai, né? O Pai dos céus. Aí. Então, eu queria trazer bem sucinto para vocês hoje esse ponto. Onde você tem colocado a sua fé? Para suas decisões, em meio ao caos ou em meio à tranquilidade, você tem chamado, clamado, pedido, orado, rezado pela sabedoria de Deus e o discernir? Você tem pedido pela interação, não é interação a palavra que eu queria falar, enfim, pela interação dele no cenário? Você está pedindo pelo mover dele no cenário? Porque a gente vai lembrar que teve a história, acho que foi do Ezequiel, que o machado flutuou, ele levitou, né, saiu das águas e voltou para a mão. Você está pedindo a intervenção do sobrenatural de Deus em favor da sua vida, da sua casa, da sua família? Porque uma coisa é você pedir sabedoria, outra coisa é você entender que mesmo com a sua sabedoria, a situação demanda mais do que só a sua capacidade de lidar. Demanda itens que são... essa conta não fecha só pela sua sabedoria. Então peça pelo poder de mistérios do Senhor. Peça pelo Senhor trazer a sua mão do impossível sobre aquela situação. Peça para que você vivencie o sobrenatural de Deus, para que você possa receber o sobrenatural de Deus. E eu tenho certeza que aquilo que era um desafio, assim como Jesus gritou para o vento: vento, cala-te, mar, aquieta-te, e a tempestade cessou, e eles puderam ter clareza de onde eles estavam e com quem eles estavam, lembrar quem estava no barco deles. Você vai lembrar que muitas vezes, quando você às vezes nem conhecia sobre Jesus, ou não tinha uma fé nesse sentido, mas tinha ali essa figura, né, no vocábulo
popular, você vai lembrar que por muitas vezes até aqui o Senhor te ajudou. Até aqui o Senhor te sustentou. Até aqui o Senhor te tirou das covas, das cisternas, de todas as situações adversas. Até aqui o Senhor foi com você. Então, eu não sei pelo que você passa aí do outro lado, mas eu espero que em meio a essas palavras desse vídeo tão curtinho, rapidinho, que sirvam de discernir, de uma semente de fé no seu coração, né? Para que você possa receber também esse carinho de Deus, que essas palavras possam entrar no seu coração. Jesus, Senhor, através dessas palavras tão simples, Senhor, mas que ecoam da verdade do meu ser, sem muito rebuscamento, sem muito ida e vinda, mas Deus, que isso possa ser um bálsamo para aquele que necessita e que possa escolher a partir desse discernimento do seu sobrenatural. Senhor, se conosco hoje e sempre. Amém. Amém? Fica com Deus e até o próximo vídeo.